O Papa está morto. A Igreja Católica entra em sede vacante. Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis e calma! Calma que o Papa Chico ele tá bem. Eu só vim aqui para falar de Conclave, filme que estreia nesta semana nos cinemas e vai tratar deste ritual aí da escolha de um novo Papa. O filme, que é um dos principais candidatos aí a melhor filme no Oscar 2025, vai começar a contar sua história a partir da morte de um Papa, onde o cardeal decano Thomas Lawrence, que é vivido pelo Ralph Fiennes, vai precisar começar a organizar este conclave. Conclave que é a eleição de um novo Papa, por isso que eu disse que estávamos em sede vacante, como o próprio filme traz, é esse período entre a morte e a eleição de um novo Papa. É esse período que a gente vai ver no filme. Neste conclave, todos os cardeais aptos a votar são chamados para o Vaticano e eles ficam completamente isolados. É um dos rituais mais misteriosos da igreja, porque realmente é isolado e ninguém sabe o que acontece lá dentro, e entre muitas teorias da conspiração, e o filme vai trazer a mais provável delas, que eles ficam isolados e ficam discutindo e fazendo seus conchavos para a votação, para escolher quem é o novo Papa. Só uma curiosidade, que esse procedimento ele é feito somente por eleição hoje, mas desde o João Paulo II, porque antes ele também poderia ser feito por aclamação ou por escolhas de um grupo de cardeais que levavam um nome para que os outros só dissessem amém. Hoje é por eleição mesmo e o novo Papa deve ser eleito por no mínimo 2/3 mais um dos votantes em seu nome. A primeira coisa que chama a atenção em Conclave é como esse filme é bonito. A escolha da forma de filmar do diretor Edward Berger e das cores que ele usa e como ele usa esses símbolos misteriosos da igreja é realmente encantador, o que já faz esse filme ser uma bela pedida para ver no cinema. É aquele tipo de filme que se tu for ver na telinha do celular ou ver num computador, vai se perder alguma coisa. Há no roteiro escrito pelo Peter Straughan, que é baseado num livro de romance, que fique bem claro, do Peter Harris de 2016, tem altos e baixos. A parte que eu acho mais legal é como ele consegue tratar de temas atuais, falando da eleição do novo Papa, mas fica bem evidente que a gente pode enquadrar essa história para várias outras coisas do nosso dia a dia, principalmente agora que nós estamos aí falando de várias eleições pelo mundo e de escolha de líderes importantes, o como esses conchavos, essas alianças, esses interesses impactam diretamente na escolha desses líderes. Até porque, além de ser o líder espiritual da Igreja Católica, o Papa é um dos líderes políticos mais influentes do mundo. Nesse conclave há pelo menos 3 figuras ali que são favoritas, digamos, são os preferidos a serem papas, e o filme vai tocando em alguns assuntos que possam ser importantes para eles serem ou não eleitos, como corrupção, ou como relações fora da igreja, ou como a falta de influência ou de ceder a algumas vontades dos outros fazem essas pessoas serem mais fracas ou mais fortes dentro dessa eleição. Porém, o grande problema é que o roteiro não se aprofunda em nada disso. E até mesmo como eles tentam influenciar uns aos outros dentro dessa votação não é abordada dentro do filme. Porque vamos lá, eles precisam de 2/3 mais um. Lembra que eu falei para eleger um novo Papa? E aí eles fazem uma votação. Esse número não alcança. Então esses papéis são queimados, a fumacinha preta, aquela, e aí tem uma nova votação. O que faz esses papas mudarem de voto? Além do... descobri uma coisa ruim desse aqui, não vou mais votar nele. Mas além disso, por que não votar mais nele e votar no outro? Essas discussões entre eles, esses conchavos entre os cardeais, é que o filme não aprofunda, e eu acho que esse tonzinho de House of Cards podia fazer muito bem a Conclave. O grande destaque do filme são as atuações, e eu quero destacar pelo menos 3 delas, do Ralph Fiennes, do John Lithgow e do Stanley Tucci, os 3 que são cardeais e estão envolvidos nessa disputa, nessa eleição,
querendo ou não querendo, ou querendo sem dizer muito, mas todos esses conchavos, esses segredos, eles conseguem atuar em cima disso, tentando se impor, ao mesmo tempo não mostrar muito. São atuações bem complexas e, para mim, estão entre as melhores da temporada. Na temporada de premiações, o nome da Isabella Rossellini também vem aparecendo como uma importância. Ela tem uma grande cena no filme que é realmente muito boa, mas a personagem dela é bem deixada de lado nos outros momentos. Então, será que uma cena basta? Será que precisa mais que isso? A importância dela dentro do filme eu entendo como muito pequena, apesar da cena ser muito boa. O que inclusive reflete a posição, a função das freiras dentro dessa igreja católica. Também serve como uma espécie de crítica dentro do todo do filme. Funciona. O Sérgio Castellitto, por exemplo, faz um italiano que parece mais um mafioso e acaba ficando extremamente caricato, mas todas as suas intenções ultraconservadoristas não são discutidas dentro do filme. O que faz ele ficar, como eu disse, extremamente caricato. O Lucian faz o cardeal ADM, que seria um cardeal mais popular, mas que se descobre algumas coisas dele que, digamos, impediriam que os outros votem nele, mas esse ponto exato não é também discutido dentro do filme e era uma excelente discussão ao papel dos padres, dos cardeais, enfim, de todos os representantes da Igreja Católica perante a sociedade. Eu acho que esse é o que eu senti mais falta do filme tratar um pouquinho mais. O próprio resultado do conclave, para mim, é bem previsível. Desde o começo, quando tu começa a analisar ali os cardeais, tu já começa a entender que ele pode ir para esse caminho, ou pelo menos é aquele mais provável. Mas o filme conduz bem até lá. Então, por mais que seja previsível, não é ruim. Dentro dessa escolha existe ali um plot twist que eu acho que falta também de contexto. Extremamente importante que o filme discutisse dentro do papel da Igreja Católica, mas o filme só diz, ok, vamos seguir dessa forma e vamos encerrar, porque o filme já está longo. Já está na hora de encerrar esse vídeo, então o que eu tenho para dizer é que a Igreja sempre tem elementos muito misteriosos que ajudam a contar histórias quando elas usam bem esses elementos. Conclave é um deles, e sim, vale a pena assistir no cinema, porque é um dos melhores filmes da temporada. Talvez não fosse o meu, se eu fosse votar no Oscar como o primeirão, mas certeza que é um dos melhores da temporada. Se já assistiu, comenta aqui comigo e a gente se vê qualquer hora dessas. Tchau, tchau.